Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Terapia do Som. É com grande alegria que trazemos mais um livro incrível sobre como manifestar a vida dos sonhos. Que esse conhecimento seja de grande ajuda para você começar a colocar em prática hoje mesmo. Vamos à leitura. Segredos banidos da manifestação, de antigos mestres espirituais. Por Richard Dotz. Introdução: por que escrevi este livro? Todos nós temos a capacidade inata de manifestar e criar nossa própria experiência. Manifestar é trazer algo do reino espiritual, do não físico para o plano físico. Significa trazer à existência algo que podemos ver, sentir e tocar com nossos 5 sentidos. Claro, isso também significa algo que podemos desfrutar e saborear com todos os nossos sentidos físicos. Existe um equívoco comum de que quando algo está no plano espiritual ou não físico, não é real. Se você quer se tornar um consciente, deliberado manifestador, então ajudará se você remover essa crença limitante do seu sistema de crenças. O que é vividamente imaginado ou visualizado no plano espiritual, no plano não físico, é tão real quanto algo que está no plano físico. Até que você perceba esta grande verdade universal que os antigos mestres espirituais ao longo dos tempos têm nos dito, e realmente tenha fé nessa verdade, você não pode se tornar um verdadeiro e poderoso manifestante. Pois você estará constantemente fazendo distinções entre o que é manifesto em sua vida, e o que ainda não está manifesto em sua vida. Um mestre manifesto, na minha definição, é alguém que está plenamente consciente de suas habilidades criativas, e de suas habilidades de manifestação. Eu uso a palavra consciente, porque os poderes de criação e manifestação são algo que todos nós temos, mas poucos de nós usam conscientemente. A maioria na sociedade de hoje o usa para criar e perpetuar mais carências. A maioria o usa inconscientemente para criar situações que eles não querem, e então usa esses mesmos poderes de manifestação para então sair dessas situações. Então, em essência, a vida se torna uma série de jogos. Começa conosco, usando o nosso poder para criar algo que não queremos, e então usando o nosso poder, por puro desespero, para nos tirar dessa situação, e nos perguntando o que nos levou a essa situação indesejada em primeiro lugar. Até que você se veja como um criador consciente, como um atrator de tudo que entra em sua experiência física, você sempre se sentirá impotente. Você sempre atribuirá e prescreverá circunstâncias, situações e eventos em sua vida, a causas externas. Mas não há causas externas. Tudo acontece em você e a partir de você. Esse tem sido o ensinamento dos mestres espirituais ao longo dos tempos, independentemente de qual livro você escolha e leia. Mas é tão difícil para a maioria das pessoas conseguir, porque exige que se assuma total responsabilidade por tudo o que acontece em suas vidas. Quando as pessoas ficam perdidas ou confusas, ou quando sentem que circunstâncias externas, eventos, coisas ou poderes estão ditando o fluxo de suas vidas, elas tendem a se tornar supersticiosas. Eles tendem a acreditar em causas externas, como amuletos, horóscopos, numerologias e outras ferramentas de adivinhação. Mas como você pode acreditar nessas ferramentas místicas de adivinhação, e ao mesmo tempo acreditar no poder dentro de você? Eles são completamente divergentes por natureza, e essas duas naturezas opostas de crenças não podem coexistir juntas. Muitas vezes me perguntam se devemos acreditar em algo como numerologia, ou Feng Shui, ou horóscopos e amuletos. A verdade é que nada disso importa quando você está tentando criar sua própria realidade. Os mestres espirituais nos disseram, repetidas vezes, que o poder está dentro de nós. Não está em algo que está fora de nós. Até a psicologia positiva diz o seguinte, que quando atribuímos poder a algo que está fora de nós, como o que diz um livro antigo, ou o que diz um calendário antigo, então, em essência, estamos entregando nosso poder. Estamos admitindo que somos impotentes,
e que algo fora de nós tem poder sobre os resultados em nossa vida. Para algumas pessoas, tal pensamento pode ser libertador, porque as liberta do fardo de serem responsáveis. Isso os liberta da necessidade de prestar contas. Agora eles podem culpar algo fora de si mesmos em vez de algo dentro de si mesmos, como uma crença defeituosa. Eles podem dizer: minha mesa ou cama não estava posicionada corretamente, por isso tive resultados ruins no passado. Agora, esse mesmo indivíduo pode experimentar resultados milagrosos com o Feng Shui, ou qualquer outro tipo de superstição, porque ao fazer essa mudança, ele ou ela de repente se deu permissão para ter sucesso. Ele ou ela liberou toda a resistência, e naquele momento, permitiu que o sucesso que buscava viesse até ele. A física quântica fala sobre o campo das potencialidades e possibilidades. Este campo é completamente imprevisível. Tem que ser completamente imprevisível e completamente aberto para realmente conter qualquer possibilidade. Se o campo for previsível, tenderá a um certo resultado fatalista, e nossos potenciais ou possibilidades serão, portanto, limitados. No entanto, agora sabemos que o campo quântico é ilimitado, e literalmente, tudo é possível. Uma vez que tudo é realmente possível, no momento em que atribuímos uma causa a algo, é assim. No momento em que dizemos que algo é a razão de algo, então será, porque proclamamos que é assim. De volta à questão de que, se os amuletos da sorte e as superstições funcionam, eles funcionam. Eles funcionam exatamente por causa dos princípios que mencionamos anteriormente. Eles funcionam porque você os proclama que funcionem, reduzindo assim o campo quântico de possibilidades, onde qualquer coisa pode acontecer, em um resultado ou certeza particular. A partir desse resultado ou certeza em particular, você atrai e gravita em direção a um subconjunto menor de resultados ou certezas, até que as coisas se alinhem exatamente do jeito que você imaginou ou pretendia que fossem, o suficiente para você olhar para todas as evidências e dizer: veja, eu te disse. Portanto, se você tem uma crença forte subjacente de que usar preto dá azar e acredita nisso fortemente, seria imprudente você ir contra isso, pois em seu sistema de crenças atual, você desmoronou todas as possibilidades em um certo resultado predestinado. E sua realidade, eventos e circunstâncias a partir desse ponto irão corresponder a isso. Este é o papel dos amuletos da sorte em sua vida. Se algum mestre espiritual lhe disser que comprar uma estátua de $5.000, ou recitar um mantra em particular é bom para você, e você confia muito nele, então é melhor fazê-lo, porque é assim que seu sistema de crenças atual está configurado. Então esse mestre espiritual está certo? Claro que ele está lhe dizendo a verdade. A verdade que você acredita. E você pode se livrar dele e de tais amuletos. Você pode ficar livre de todos os amuletos e ferramentas que o prendem. Você só deve usá-los quando apropriado, como auxiliares de aprendizado ao longo de sua jornada. Eu os uso como auxiliares de aprendizado ao longo da minha jornada, muitas vezes mudando de uma ferramenta ou meditação para outra, muitas vezes com ótimos resultados. Mas não sou teimoso. Eu não me apego a essas ferramentas. Eu sei que não são as ferramentas que trazem os resultados, mas sim a minha compreensão e aplicação dos princípios universais que essas ferramentas estão me ajudando a fazer. No final das contas, não é nem mesmo minha compreensão ou aplicação que importa. Cabe ao universo, mais comumente conhecido como graça de Deus. Tudo acontece pela graça, de fato. Podemos afirmar ou definir intenções e desejar algo muito difícil, mas se não estiver alinhado com o nosso bem maior, não aparecerá em nossas vidas. Isso não é ser poliana, mas é reconhecer uma verdade espiritual importante e real. Quantas vezes você já disse, graças a Deus aquilo que eu pedi aos 16 anos não se realizou? Claro, isso não acontece apenas aos 16 anos,
Mas fico constantemente espantado com a forma como um poder superior sempre sabe melhor do que eu, e hoje estou em um estágio em que posso olhar para as coisas não manifestas em minha vida e agradecer por elas. Hoje eu entendo que tudo está na minha vida por uma razão, e algumas coisas podem entrar na minha vida mais tarde, ou não. Seja o que for, estou em paz com tudo. E estar em paz é um dos melhores lugares em que se pode estar. É minha intenção, ao escrever este livro, ajudá-lo a estar em paz onde quer que esteja na vida. Pois é somente quando você está verdadeiramente em paz, não fingindo paz com o propósito de alguma manifestação, que, ironicamente, as coisas começam a se encaixar magicamente e acontecer para você. Levei anos e anos de prática para finalmente perceber que você pode fisicamente fazer todos os passos e rituais, mas você não pode enganar o universo, enganar a si mesmo, nem um pouco. O universo vê através de todos os seus pensamentos e sentimentos. Então, se você for fazer um ritual, faça-o com as intenções mais puras e alinhadas. Se você tem as intenções mais puras e alinhadas para começar, então nenhum ritual é necessário. Nenhuma ação externa é necessária. Não há realmente nada que você precise fazer para ser, fazer ou ter o que quiser. A forma como este livro surgiu foi uma espécie de milagre. Por semanas e meses, eu tinha lutado com a melhor forma de escrever e organizar este livro. Pensei em escrevê-lo de forma sistemática, cobrindo o maior número possível de dúvidas e equívocos comuns. Mas quando eu tentei colocar minha mente em torno do assunto, mais coisas relacionadas ao tópico começaram a surgir, e minha mente consciente disse: olha, não há como eu lidar com tudo isso. Então decidi deixar isso para o divino e para o universo. Este é um princípio muito importante não apenas na manifestação, mas também para criar tudo mais em nossas vidas, pois cada momento de nossa vida é um momento de criação. Cada momento é um momento de manifestação. Estamos constantemente moldando, modelando e formando a energia, com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, então como escrever um livro deveria ser diferente? Ainda esta manhã eu estava no chuveiro e de repente tive uma inspiração para escrever um livro dessa maneira particular. Esqueça de cobrir todas as perguntas comuns, esqueça de usar uma abordagem passo a passo. Esqueça de se preocupar ou tentar escrever o livro perfeito sobre manifestações, minha voz interior disse. Em vez disso, escreva-o desta forma. Escreva como um livro de mão, dê os segredos como você os conhece um de cada vez, tire-se da equação, e está feito. E com isso, confiei e comecei a escrever. Capítulo 1, Segredo 1. Não há uma sequência fixa para manifestação. Não existe uma sequência fixa ou maneira de manifestar qualquer coisa. Nossas livrarias estão repletas de livros e programas de áudio, um após o outro, dizendo que descobriram o último segredo ou técnicas para manifestar algo. Eu costumava comprar todos aqueles, e você pode ter também. Levei mais de 10 anos para finalmente perceber que a pura verdade estava me encarando o tempo todo. Não há uma sequência fixa ou série de passos para manifestar qualquer coisa. O que funciona, é o que funciona para você. E a sequência é diferente para cada indivíduo do planeta, porque é única. É engraçado, mas eu ouvi muitas histórias de sucesso e fracasso da lei da atração. Algumas pessoas tentaram os passos e tiveram manifestações instantâneas, quase milagrosas. Eles acharam o pote de ouro no fim do arco-íris imediatamente. Alguns outros tentam a mesma série de etapas e não obtêm nada. Eu não devo estar fazendo algo certo, eles dizem, então eles compram mais livros e assistem a mais seminários na tentativa de descobrir onde eles erraram. Eles não erraram. Tudo o que eles fizeram foi experimentar uma série de passos que não funcionaram para eles. E tudo o que eles precisam fazer agora é encontrar uma série de etapas que funcionem para eles.
as chances são de que a sequência correta de manifestação deles não seja palavra por palavra, algo recomendado por um professor por aí. Provavelmente é algo que eles têm que experimentar para descobrir a receita certa para eles. Fico constantemente impressionado com as diferenças individuais, e com quanta singularidade trazemos para este planeta. Não há dois indivíduos iguais. Todos nós temos preferências diferentes, gostamos de alimentos diferentes, até parecemos diferentes, temos hábitos de sono diferentes. Então, por que todos devemos usar exatamente os mesmos passos de manifestação? Por que deveria haver apenas uma técnica de manifestação certa, ou mesmo apenas um punhado de técnicas corretas prescritas pelos gurus por aí? Os grandes mestres espirituais certamente não ensinaram apenas uma série rígida de passos. Sim, eles certamente tinham princípios amplos que forneceram algum tipo de estrutura, mas nossas peculiaridades individuais significam que você precisa fazer alguns ajustes para encontrar o que funciona para você. Eu abordo a criação e manifestação deliberada como um jogo, e não uma tarefa árdua. Não mantenho a pontuação com base em quão bem segui todas as etapas, porque sei que as etapas sugeridas nem sempre funcionam. Mas estou aberto o suficiente para tentar qualquer coisa que vier no meu caminho. Então, às vezes eu adiciono coisas, e mudo as coisas de acordo com a minha imaginação, e então observo os resultados. Os resultados foram realmente fascinantes para mim, e são uma prova positiva de que tudo isso funciona. Por exemplo, houve muitos casos em minha vida em que eu apenas tinha a mera intenção de ter algo. Foi mais ao longo das linhas de, não seria bom se eu tivesse tal coisa? Então eu não pensei em nada sobre isso novamente, e de alguma forma, levando minha vida diária fazendo as coisas de sempre, aquelas mesmas coisas que antes eu tinha pretendido muito levemente, entrariam em minha vida da maneira mais harmoniosa possível. Eu queria um carregador de celular para o meu carro, pois esses smartphones mais recentes sempre ficavam sem bateria antes do final do dia. Não é legal que essas técnicas antigas de manifestação sempre funcionem, e ainda funcionem na era dos smartphones? No entanto, ao mesmo tempo, fiquei um pouco desencorajado com a perspectiva de ter que dirigir até a loja e comprar um. Eu já havia comprado acessórios de computador antes e sabia que tinha que fazer uma comparação séria entre as várias marcas e preços. Portanto, eu simplesmente abandonei o pensamento completamente. Eu não agonizei ou me preocupei sobre como o carregador de celular entraria na minha vida. Cerca de uma semana depois, meu primo me convidou para visitar um show de carros. Normalmente, eu evitaria lugares com grandes multidões, mas desta vez senti um claro empurrão e instinto de ir. Tudo parecia se alinhar e dizia, sim, 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 e assim fui. Fui apesar de saber racionalmente que não havia nada que eu precisasse lá. Na feira, comprei um excelente par de limpadores de para-brisa, pela metade do preço normal, e junto com essa compra veio um brinde, um carregador de celular para carro. 2 desejos realizados sem eu ter que fazer nada de extraordinário ou sair do caminho. Eu conto essa história para ilustrar um ponto. Neste caso, eu não passei religiosamente por todas as 3 ou 5 etapas do processo de manifestação. Não escrevi meus desejos e os visualizei com fervor. Eu simplesmente tive uma intenção muito leve, deixei-a ir completamente, e ela se manifestou em minha vida logo depois. Tenho certeza de que você pode encontrar muitos outros exemplos semelhantes em sua própria vida. Se for esse o caso, certamente significa que você não é apenas um manifestante magistral, mas também significa que você está livre da necessidade de seguir qualquer sequência ou série de etapas. Crie sua própria sequência e ajuste-a à medida que avança. A vida é feita para ser divertida. Observe o que funcionou para você no passado. Para mim, percebo que quando declaro intenções de uma certa maneira, as coisas acontecem para mim.
E que quando declaro intenções de outra forma, as coisas não parecem acontecer tão facilmente para mim. Então, o que eu faço é pegar a primeira instância e estudá-la, para ver que lições posso tirar dela. Pego todas as minhas manifestações de sucesso e me pergunto: o que há de comum em todas elas? Ao me fazer essa pergunta, concentro-me em como estava me sentindo naquele momento, não tanto nas coisas que fiz ou na natureza dos objetos que se manifestaram. Abordo a manifestação cientificamente, mas também mantenho uma atitude infantil e lúdica em relação a ela. Capítulo 2, Segredo 2, começa com uma intenção. Geralmente, existem alguns princípios a serem seguidos ao tentar ser um criador deliberado e consciente. Basicamente, vou delinear esses princípios aqui. Embora não haja uma série de etapas rígidas ou fixas a serem seguidas, há uma série de princípios universais muito amplos que eu descobri que funcionam para mim e para inúmeros outros. A razão pela qual eles funcionam é porque eles estão alinhados com as leis do universo, e com o tecido básico de como as coisas operam em nosso universo. De um modo geral, você sempre quer começar com uma intenção. Uma intenção é declarar algo que você quer, ou uma afirmação, ou pensamento sobre algo que você quer. Sem uma intenção, não há concepção ou pensamento inicial, e, consequentemente, nada acontece. Portanto, pense em uma intenção como um ponto de partida, ou um pensamento que põe em movimento uma série de ações e eventos observáveis. É aqui que entra o livre-arbítrio. Podemos definir uma intenção sobre qualquer coisa. Podemos desejar qualquer coisa. Não há nada grande ou pequeno demais para desejarmos, e podemos escolher ter qualquer coisa. Não há absolutamente nenhum limite ou limitação, porque nem sabemos quais são os nossos limites ou limitações. Você pode declarar uma intenção de qualquer maneira, mas você tem que declará-la. Algumas pessoas não colocam sua intenção em palavras. Eles definem uma intenção em termos de seus pensamentos ou sentimentos, ou de observar algo, e o universo a pega a partir daí. Uma coisa que aprendi é que o universo está sempre lá para nós, é infalível. Você não precisa se preocupar com isso não estar presente em nossas vidas, ou que tenha perdido uma de nossas intenções. Portanto, não há necessidade de declarar uma intenção repetidamente se você for claro e puro sobre isso. Apenas uma vez é suficiente. Qualquer repetição é apenas para sua própria mente consciente e racional. Algumas pessoas acham mais fácil expressar suas intenções ou desejos formalmente em palavras. Por exemplo, eles podem escrever ou dizer em voz alta: eu pretendo. Tudo vale, e o que funciona para você será exclusivo para você. Algumas outras pessoas ultrapassam o dizer, ou a escrita de intenções, e passam a demonstrar fé por meio de suas ações, por exemplo, limpando um espaço em preparação para um novo móvel. Sua ação também é uma intenção, pois sinaliza sua intenção para o novo móvel. O universo sempre capta sua intenção perfeitamente. Como em todo o resto deste livro, você é encorajado a encontrar diferentes maneiras de declarar sua intenção. Algumas pessoas podem achar que nada mais do que um pensamento é necessário, como certamente é o meu caso para muitas de minhas manifestações. Outras vezes, mais do que um pensamento pode ser necessário, e você pode sentir a necessidade de dizê-lo em voz alta, uma vez, ou mais de uma vez, ou escrevê-lo, ou até mesmo passar por um ritual onde você declara claramente a intenção. Tenha em mente que não importa que forma ou método você adote, só você sabe o que funciona para você. Não há método certo ou errado aqui, e brinque com ele. Capítulo 3, Segredo 3, a intenção deve ser clara. A intenção que você declara deve ser clara. Não deve ser confundido e amontoado com um monte de outras coisas ao mesmo tempo. No entanto, você pode declarar intenções universais e mais amplas, e elas também funcionarão,
pois o universo muitas vezes preencherá os detalhes para você, ainda melhor do que você pode pensar ou imaginar. Vamos começar explicando o que significa uma intenção clara. Uma intenção clara significa trabalhar em uma coisa, objeto ou resultado desejado de cada vez. Trabalhar com múltiplas intenções ao mesmo tempo é muitas vezes uma receita para confusão, e não manifestação. Portanto, se eu quiser manifestar ou atrair um novo relógio, então declaro a intenção para isso usando os meios que expliquei no capítulo anterior. Se você achar que se imaginar usando um novo relógio é a melhor maneira de declarar sua intenção, então você se imaginaria usando um novo relógio e se sentindo satisfeito e feliz. Isso é trabalhar em uma única intenção de cada vez. Se você acha que anotar sua intenção é a melhor maneira de começar, então eu escreveria: pretendo um novo relógio com pulseira de couro. Você pode, claro, preencher o número do modelo e a marca conforme seu gosto. Isso é declarar sua intenção de forma clara e sucinta. Na verdade, é o único trabalho que você tem que fazer, porque as leis universais cuidarão das coisas a partir de agora. Algumas pessoas tentam enfiar várias coisas em suas declarações de intenção, como: pretendo um relógio novo e um vestido novo e um carro novo. Sempre que você tem a palavra "e" em suas declarações de intenção, você está dificultando para o universo cumprir suas intenções, porque agora tem que ser todas as três coisas de uma vez. Por outro lado, se você escrever 3 declarações separadas, uma para cada item, terá muito mais sucesso com elas. Portanto, experimente declarar intenções claras e comece com pequenas intenções. Não há diferença entre pequenas e grandes intenções, e certamente tive grandes intenções se manifestando muito rapidamente, e pequenas intenções levando mais tempo. Portanto, o tamanho percebido da intenção não é um problema. Isso é meramente nossa própria percepção e nossa limitação que colocamos sobre o assunto. Mas, para começar, trabalhe estabelecendo intenções que sejam críveis para você em sua situação atual, e em seu atual sistema de crenças. A longo prazo, tudo é possível, mas lembre-se de que, a curto prazo, você ainda precisa trabalhar dentro de seu próprio sistema de crenças e possibilidades, que foram inadvertidamente limitados pelas escolhas e crenças que você fez no passado. Pratique a declaração de intenções até que estejam claras. Capítulo 4, Segredo 4, livrar-se de contra-intenções automáticas. O que você faz depois de ter declarado claramente uma intenção? Você geralmente quer ter certeza de que não há contra-intenções, ou que não há pensamentos ou sentimentos negativos que contradigam essa intenção. Isso por si só requer prática, e é algo que as pessoas acham difícil de fazer. As pessoas muitas vezes me perguntam: bem, se a manifestação é realmente tão simples como você diz, e simplesmente temos que pensar no que queremos, por que mais pessoas não estão fazendo isso? Ou por que ainda temos que trabalhar tanto? Por que nem todos fazem isso? Você entendeu a ideia? Os passos por trás da manifestação são simples e fáceis na teoria, mas entendê-los e aplicá-los pode levar uma vida inteira, porque requer algum trabalho interior sério. Como mencionado anteriormente em minha introdução, o universo e seu eu interior sabem exatamente como você se sente a cada momento. Você pode ser capaz de esconder seus verdadeiros sentimentos para o mundo exterior, mas você nunca pode se enganar. Seu eu interior está ciente de como você se sente sobre cada assunto, o tempo todo. Aqui é onde fica complicado. Quando você tem uma intenção pura, tudo está bom e bem. As coisas vão se manifestar e acontecer para você muito rapidamente. Por exemplo, quando você define uma intenção pura de ter um novo relógio, as coisas se alinharão e acontecerão para você muito rapidamente quando sua intenção for pura. No entanto, a maioria das pessoas, devido ao condicionamento social, faz uma ou algumas coisas a seguir, depois de estabelecer uma intenção, imediatamente,
elas se preocupam com como vão conseguir. Elas se preocupam que eles não são capazes de pagar. Elas se preocupam se estão fazendo as coisas certas. Elas se preocupam se merecem. Todos esses pensamentos que vêm imediatamente após você ter declarado sua intenção e desejos iniciais, também são intenções. E eles também serão apanhados pelo universo, sem qualquer discriminação. O universo não discrimina entre bons ou maus pensamentos. O conteúdo dos pensamentos não importa, e portanto, a moralidade ou a ética não desempenham um papel aqui. Se você realmente deseja que algo ruim aconteça a alguém, e você é capaz de pensar esse suposto pensamento ruim puramente, então isso acontecerá. A recíproca é obviamente verdadeira. Se você deseja que algo bom aconteça, e pensa puramente, isso também acontecerá. Bondade ou maldade são simplesmente juízos de valor que colocamos nas coisas. Portanto, quando você declara uma intenção inicial, observe e esteja ciente de todas as outras contra-intenções que surgem em sua mente, e que você sente simultaneamente. Você sente algum pensamento ou sentimento negativo simultaneamente? Se você fizer isso, eles serão captados e atuados pelo universo também. O que isso significa, é claro, é que nada acontece, porque eles se anulam. Se você diz, eu quero ter um carro novo como sua declaração de intenção inicial, mas então você diz não verbalmente, mas eu não posso pagar, observe o que você acabou de fazer. Você definiu duas intenções que são exatamente opostas uma da outra. No momento em que você define a primeira intenção, o universo agiu com precisão. Mas então você respondeu imediatamente com pensamentos ou sentimentos de não poder pagar, e o universo agiu nisso também. Sim, você não pode permitir que isso se torne a realidade que você cria. Então as coisas realmente não são tão fáceis ou simples quanto parecem. A manifestação exige muito trabalho interno, mas deve ser levado de forma leve. É um trabalho interno que é divertido para mim, e que estou disposto a dedicar um tempo para fazer. Você pode decidir, e você tem total livre-arbítrio, que você não quer fazer o trabalho interior, que você não quer melhorar suas habilidades de criação deliberada, e isso também está completamente certo. A chave aqui é treinar-se para declarar uma intenção puramente, sem quaisquer pensamentos negativos ou impuros que possam manchá-la, pois todos esses sentimentos e pensamentos, como um todo, também são captados pelo universo. Portanto, encorajo você a começar com algo pequeno, como o caso do carregador de celular. A manifestação aconteceu tão rápida e eficazmente para mim porque minha intenção era muito pura, e não havia outras intenções negativas ou limitantes para o universo captar. Tudo o que captou foi minha intenção mais pura e limpa de ter um carregador de celular. Se eu tivesse falado sobre como eu era incapaz de comprar um carregador de celular, ou que eles estavam em oferta limitada, eu teria jogado tudo isso na mistura de manifestação também, que então teria que ser resolvida. O que você colocou no seu mix de manifestações? Normalmente, as coisas pelas quais lutamos há muito tempo, demoram tanto tempo, justamente porque temos muito lixo jogado e acumulado no saco misturado da manifestação. Temos tantos desejos e intenções carregados que acompanham a intenção original, ao passo que, se formos capazes de encontrar uma maneira de pensar puramente nessa intenção original, ela virá muito rápido. Os grandes mestres espirituais Abraham Hicks dizem, sua vibração não precisa ser forte, apenas pura. Você não precisa pensar em algo repetidamente. Você apenas tem que pensar sobre isso puramente. Você só tem que não contradizê-lo com sua própria vibração. Capítulo 5, Segredo 5. Quanto mais rápido você deixar ir, mais rápido ele vem. Então, o que você faz depois de ter declarado uma intenção puramente? Você tem que ficar repetindo isso? Se você leu até aqui, saberá que não há mais nada a fazer.
Uma vez é suficiente, e seu pedido agora é atendido pelo universo com precisão matemática. Eu sei, porque experimentei isso inúmeras vezes em minha vida, e tenho certeza que você também tem uma profunda compreensão e reconhecimento de que isso também é verdade em sua própria vida. Mencionamos anteriormente que o universo é impessoal. O universo não se importa com o que você pede, ou quais pensamentos você está pensando. Você pode estar pensando ou ensaiando pensamentos positivos, e o universo os capta e age sobre eles. Tudo está então bem em seu mundo. Ou você pode estar remoendo pensamentos negativos repetidamente com muito sentimento e ênfase. Adivinhe, o universo pega e age sobre eles também. Se o universo for seletivo e optar apenas por agir de acordo com nossos bons pensamentos, ficaríamos limitados em nossas opções, e, portanto, não teríamos livre-arbítrio. Todos somos livres para criar, dentro dos limites e da estrutura desta realidade espaço-tempo, se o que criamos nos traz maior felicidade ou maior infelicidade. Esta é a liberdade suprema. Portanto, não deseje que o universo atue apenas em nossos pensamentos positivos, nem deseje viver em um universo onde os pensamentos negativos não surjam. O universo não pode e não escolhe por nós. Em última análise, escolhemos os pensamentos que pensamos, e somos livres para escolher entre uma infinidade de possibilidades, selecionando cuidadosamente nossos pensamentos. Eu vejo pensamentos negativos como representando que temos a liberdade máxima para escolher, criar e explorar. É como diz o velho ditado: você pode escolher ser infeliz, se isso te faz feliz. Depois de ter pensado ou declarado uma intenção puramente, o próximo passo é deixar ir. Isso é realmente tudo o que você tem que fazer, esse é o seu trabalho, na manifestação e no processo criativo. Muitas pessoas, especialmente pensadores científicos racionais, em nossa sociedade têm problemas com isso. Eles não podem aceitar algo acontecendo sem sua intervenção, ou algo que acontece sem que eles estejam envolvidos nisso. Se você deseja ser um poderoso criador consciente, então você tem que aceitar que há uma parte do trabalho que é feito por você, e há uma parte do trabalho que é feito por algo que é maior do que você. Já abordamos a parte do trabalho que é feito especificamente por você. Você é necessário no processo para decidir o que você deseja. Você é necessário no processo para escolher, para esclarecer o que você quer, de modo que a intenção seja clara e pura. Sua permissão é necessária para que algo aconteça. E até então, o universo não pode agir sobre isso. Você dá essa permissão em virtude de seus pensamentos, palavras e ações. Agora, aqui está a parte que não é seu trabalho. Descobrir como fazer algo acontecer não é seu trabalho. Descobrir como isso chegará a você não é o seu trabalho. Fazer muita ação física para forçar algo a acontecer não é o seu trabalho. O universo é simplesmente configurado dessa maneira e não precisa de sua ajuda física. No entanto, requer que você dê sua permissão e coloque o processo criativo em movimento, exercitando seus poderes criativos de imaginação e escolha. E isto é o que os grandes mestres espirituais têm nos dito o tempo todo. Florence Scovel Shinn, a quem admiro muito, e também escreveu textos explicativos modernos adicionais para um de seus livros, é grande em usar a imaginação para visualizar e criar, porque ao usar sua imaginação, você está chamando seus poderes criativos dados por Deus. Somente você pode exercer esses poderes. Ao decidir o que você quer em sua vida, você está exercendo esses poderes. Mas depois de ter decidido o que você quer e como você quer, relaxe e deixe tudo ir. Nem pense nisso de novo. Se você pensar sobre isso novamente, pense de uma maneira positiva, como se o desejo já tivesse se manifestado. Veja como já é verdade. Uma preocupação que as pessoas sempre têm é que, se não pensarmos em nossos desejos repetidamente, eles não se manifestarão.
Isso não pode estar mais longe da verdade. Uma vez é suficiente. Uma intenção clara e puramente declarada é suficiente, e tudo está feito. Você não precisa ficar repetindo suas afirmações e desejos repetidamente, a menos, é claro, que isso ajude a purificar sua intenção e reduzir quaisquer sentimentos de resistência. Uma armadilha comum que acontece com a maioria das pessoas é que elas frequentemente visualizam ou escrevem afirmações repetidas vezes, ao ponto de puro desespero. Essas pessoas estão se esforçando demais. A manifestação consciente não é tão difícil, e embora exija muito trabalho interior, não envolve escrever suas afirmações ou fazer visualizações o dia todo. Lembre-se do capítulo anterior, quando discutimos como as intenções podem ser estabelecidas de várias maneiras. Você pode definir uma intenção pensando nela ou sentindo-a, dizendo em voz alta, escrevendo-a ou até mesmo por meio de suas ações. Usar ações para definir intenções é muitas vezes uma faca de dois gumes. Quando usado corretamente, pode trazer algumas manifestações muito poderosas. Por exemplo, você pode fazer uma ação de fé e comprar um item caro, sabendo que o dinheiro virá até você. Isso é estabelecer uma intenção através de uma ação de fé. No entanto, isso também funciona de outra maneira. Quando alguém repete e escreve afirmações continuamente, que tipo de intenção ele está estabelecendo com suas ações? O que ele está afirmando ou realmente pretendendo? Ele está pretendendo ou afirmando a presença de algo, que através de suas ações, algo se manifestará muito em breve, ou a falta de algo, que porque ele ainda não o tem, ele tem que afirmá-lo repetidamente? Esta é uma pergunta que só você pode responder. Ninguém pode responder por você, porque ninguém pode ter um vislumbre preciso de seu estado interior. No entanto, como mencionei várias vezes ao longo deste livro, o universo pode. O universo capta infalivelmente cada sinal que você envia. Portanto, se você estiver escrevendo afirmações ou fazendo visualizações o dia todo, tome cuidado com a possibilidade de que, por meio de suas ações, você esteja enviando sinais de desespero e afirmando a falta de algo, em vez da presença de algo. Pense nisso por um momento. Se algo que você queria está agora em sua posse, como você se sentiria? Se você está agora dirigindo o carro dos seus sonhos, ou de posse de algo que você deseja, você ainda estaria escrevendo afirmações dizendo, agora tenho ou agora dirijo? Isso seria totalmente absurdo. Você tem algo, e é seu, e ponto final. Seria real para você. Agora aqui está o segredo: traga essa sensação de realidade para o momento presente. Não em algum lugar no futuro, mas em seu momento presente, agora. Não pense nisso em termos de algo que não foi realizado, ou algo que ainda está por aí, que você ainda precisa obter. Pense e fale sobre isso em termos de algo acontecendo em sua realidade agora. Se você tivesse o item agora, como você se comportaria? Se você tivesse o item agora, como você se sentiria? O que você estaria fazendo? Você estaria agradecendo ou estaria escrevendo afirmações de que possui esse item? Este é um princípio muito importante para se obter, e mais uma vez, oferece amplas oportunidades para a prática. Pratique pegar algo que é real em sua vida agora, que você tem atualmente. Sinta como é tê-lo. Então pegue algo que não esteja atualmente na forma física, algo que você quer, mas só existe em energia no momento. Sinta a diferença em como você percebe os dois itens. Alterne entre os dois sentimentos ou representações, até que não haja diferença entre eles, ou faça o item no manifesto parecer tão real quanto o real. Faça isso até não sentir nenhuma distinção entre os dois. Você teria realmente deixado ir, completamente, e isso viria muito rápido. Capítulo 6, Segredo 6. Afinal, o que é real?
Na introdução deste livro, fiz uma afirmação bastante enigmática sobre como tudo é real, seja manifesto ou não manifesto. As coisas que são manifestas são aquelas em nosso plano físico, coisas que podemos tocar, ver e sentir com nossos 5 sentidos. Coisas que não são manifestas são coisas que estão em nosso plano espiritual, não físico, coisas que ainda não se manifestaram na realidade. Você faz uma forte distinção entre esses dois grupos. Você costuma falar sobre como certas coisas são manifestas e reais em sua vida, e como alguns de seus desejos não se manifestaram. Eu encorajo você a desfocar um pouco as linhas, porque uma vez que você faça isso, as coisas certamente podem ficar muito mais divertidas e emocionantes para você. Vamos supor que você está querendo criar um carro novo. Não importa o que você está tentando criar, mas para fins de explicação, vamos usar o exemplo comum de um carro. Suponha que você esteja tão apaixonado por este carro que o criou em sua mente, e o visualizou em grande detalhe. Você sabe qual será a cor do carro, você sabe em que acabamento ele virá, como o motor soará e até mesmo como ele cheira. Agora suponha que alguém venha e lhe faça uma pergunta sobre este carro, você acha que seria capaz de respondê-la? Claro que você conseguiria. Você seria capaz de falar sobre este carro e descrevê-lo com o máximo de detalhes, um carro real e físico. Então, o que é real, afinal? O carro em sua realidade não manifesta, sua imaginação, é menos real do que o carro em sua realidade manifesta, sua realidade tridimensional? Eu acho que ambos são igualmente reais, porque a qualquer momento e ponto no tempo, você pode acessar ambas as realidades igualmente. Você tem acesso igual a ambos os carros, por assim dizer. Agora, é claro, algumas pessoas podem argumentar que o carro na realidade não manifestada não pode ser experimentado com os 5 sentidos físicos, mas se você realmente pensar sobre isso, é só isso que as diferenças são. Essas são as únicas diferenças entre o carro na sua imaginação e o carro na realidade. Portanto, a linha entre sua imaginação e a realidade pode ser muito mais difusa do que você pensa que realmente é. Claro, a pergunta de $1 milhão é esta: o que é preciso para o carro, ou qualquer outro objeto, em minha realidade não manifestada aparecer e se criar na realidade física? Preciso fazer algo? Preciso fazer algo extra? Ou talvez eu esteja fazendo algo errado? A boa notícia é que uma vez que o carro existe no plano espiritual, a realidade ainda não manifestada, então ele está a caminho de existir no plano físico, sua realidade manifestada. Uma vez que o carro existe no plano físico, uma versão dele continua a existir no plano espiritual. A manifestação, então, é o processo de trazer aquele carro do nada, através do plano energético espiritual, para o plano energético físico, que você pode então perceber com seus sentidos. Por que é importante saber o que é manifestação ou criação? Acho útil trabalhar com uma ideia clara do que é realmente o processo criativo. O processo criativo não é algo místico ou misterioso. Certamente não é mágica ou lá fora. Todos nós possuímos a capacidade inata de moldar e manipular a energia, e na verdade, estamos fazendo isso o tempo todo. Estou moldando a energia enquanto escrevo estas palavras. Também estou traduzindo a energia dos meus pensamentos em palavras, que você, como leitor, está captando e traduzindo com base em sua própria energia. Fazemos tudo isso de forma tão natural e fácil, bem tão fácil para nós, sem nenhuma luta ou esforço, porque é para isso que nascemos. Todos nós nascemos para moldar e trabalhar diretamente com a energia, moldando-a e criando nossos resultados desejados a partir dessa energia. Estamos constantemente trazendo coisas do nada para o plano espiritual, e posteriormente, para o plano físico. É claro que, às vezes, mudamos de ideia e mudamos a aparência desses itens no plano espiritual, levando-os a mudar também no plano físico.
Outras vezes, mudamos de ideia e criamos algo totalmente novo, o que significa que escolhemos começar tudo de novo no plano espiritual e criar outra coisa. Você já é um criador especialista. É tão verdade quando os antigos mestres espirituais dizem que não há mais nada que você precise fazer para ser, fazer, ou ter o que quiser. O que eles estão essencialmente ensinando é que você já tem todas as ferramentas à sua disposição, e espero que este livro tenha esclarecido o uso de algumas dessas ferramentas. Não é um alívio saber que você já está fazendo isso, dia após dia, e tudo que você precisa agora é apenas alguns ajustes, e algum foco para criar algo que é realmente bonito e desejável para você? Não é uma sensação maravilhosa saber que você não precisa sair e comprar uma varinha mágica apenas para fazer as coisas acontecerem, porque tudo que você precisa, e tudo que você sempre precisou, sempre esteve disponível para você desde o início? Se você aceitar a premissa deste livro de que estamos constantemente trabalhando com energia, e que constantemente modelamos, manipulamos, moldamos e direcionamos energia por meio de nossas intenções, pensamentos, palavras, sentimentos e ações, e que a energia direcionada pode resultar em manifestações tangíveis, então você está no caminho certo para moldar sua própria vida e criar seu próprio futuro. O que você deseja criar depende inteiramente de você. Capítulo 7, Segredo 7. Pare de tentar descobrir as coisas. Antes de me tornar um criador e manifestante consciente, eu tentava constantemente descobrir as coisas. No momento em que eu estabeleço uma intenção, digamos, ter uma certa quantia de dinheiro, minha mente consciente e raciocinadora, imediatamente visualiza as possíveis maneiras pelas quais o dinheiro chegaria a mim. Muitas vezes, seria uma série muito complicada de etapas envolvendo muitas coisas acontecendo, mas eu simplesmente não conseguia me impedir de imaginar todas as maneiras possíveis de o dinheiro chegar até mim. Este foi o meu lado esquerdo racional, raciocinador, tentando interferir no processo e no resultado, sem bons resultados. Em retrospectiva, sabendo o que sei hoje, agora percebo como estava me fechando para as possibilidades. Cada uma dessas maneiras que eu tinha raciocinado e conscientemente criado, também era uma infinidade de intenções por si só. Em outras palavras, eu estava tentando ditar ao universo como exatamente algo deveria acontecer, e tornando as coisas mais complicadas para mim do que deveria ser. Hoje em dia, quando declaro uma intenção, imediatamente resisto à vontade, e isso significa simplesmente desistir da necessidade de descobrir todas as maneiras pelas quais isso pode acontecer. Lembre-se que afirmei na introdução que no momento em que visualizamos um resultado possível, estamos escolhendo um resultado possível dentre todas as infinitas possibilidades, que pode até não ser o melhor resultado para nós. Estamos inconscientemente limitando nossas opções, forçando as coisas, e muitas vezes atrasando nossas manifestações, usando qualquer conhecimento limitado disponível de nossas perspectivas físicas. Ao passo que se estivermos dispostos a nos abrir para o universo, e tivermos fé em um poder superior que sempre garante nosso bem-estar, as coisas se desenrolarão exatamente como deveriam. Então, eu digo, pare de tentar descobrir como seus desejos se tornarão realidade para você, pare de tentar descobrir os meios, os métodos, e também o momento pelo qual isso acontecerá a você. Os grandes mestres espirituais nos ensinaram repetidamente que não há adiamento, que não há atraso e que todos os atrasos são autoimpostos. Tudo virá quando nossa intenção for pura e quando estivermos prontos para isso. Capítulo 8, Segredo 8, Como acelerar as coisas. Espero que os últimos capítulos tenham lhe dado uma compreensão fundamental e avançada do processo de manifestação. Realmente não é nada mais complicado do que isso. O foco da maioria dos livros de manifestação por aí, o que, infelizmente, aumenta a desinformação, é seguir a série certa de passos e fazer as coisas certas, levando a muita confusão para a maioria dos leitores. No entanto, a manifestação é mais fácil do que isso.
Tudo o que é preciso é a compreensão de alguns princípios mais amplos, e a vontade de experimentar, se divertir e jogar junto. Claro, eu poderia ter preenchido este livro com muito mais histórias e alegorias para torná-lo mais denso, mas isso teria prejudicado meu propósito de escrever esses livros. Quero ser um canal claro para as mensagens universais mais eficazes para vocês, de modo que possam aplicá-las diretamente em suas próprias vidas, com o mínimo de esforço. Esforço mínimo não significa que nenhum esforço seja necessário. Conforme explicado, há um trabalho interno considerável a ser realizado se você quiser ser um grande mestre e manifestar o que deseja conscientemente. Em meus anos de escrita e ensino, não encontrei um único indivíduo que esteja totalmente sem esperança em manifestar, reafirmando a verdade de que todos nós temos a capacidade inata de criar e manifestar. Ser totalmente incapaz de manifestar significa ser totalmente desprovido de habilidades criativas, o que vai contra a natureza do nosso ser. Portanto, não importa onde você esteja, e quais resultados você teve no passado, não desanime. Talvez você esteja fingindo ser mais trabalhoso do que precisa. Transforme-o em brincadeira de criança, transforme-o em um jogo. Não há regras além dos amplos princípios pelos quais passamos anteriormente, então crie suas próprias à medida que avança, e observe o que funciona. A autoconsciência é importante aqui para identificar os padrões que funcionam para você. Se a qualquer momento você não está se divertindo com essas coisas criativas, você está se esforçando demais. Você está se esforçando mais do que o necessário. Portanto, use a quantidade de diversão e prazer que você está tendo como um indicador. Enquanto manifestava este livro, usei minhas próprias emoções como medida. Sempre que parecia trabalho, como se eu estivesse forçando frases e colocando palavras no papel, eu parava. Apareceu na minha escrita também. A escrita soava forte e inventado, um tanto artificial. Mas no momento em que apenas confiei em meu interior para produzir o melhor livro possível em forma física, as palavras vieram à tona sem muita intervenção necessária de minha parte. A vida pode ser fácil, se você permitir. A pergunta por excelência que sempre recebo sobre as manifestações e o processo criativo é esta: como posso acelerar as coisas? Como posso fazer as coisas acontecerem mais rápido? Espero que, se você leu até aqui, tenha uma ideia sobre qual será a resposta. Primeiro, entenda e perceba que não há atraso. No momento em que você pergunta, o universo responde, se, e este é um grande se, suas intenções forem claras. Mas se você perguntar e começar a se perguntar quanto tempo levará, ou até mesmo começar a se preocupar ou se sentir impaciente, adivinhe, você está jogando seus sentimentos de impaciência em todo o saco misto de manifestações. E o universo vai fazer de tudo para lhe dar essa mistura, que pode acabar por ser mais atraso, e mais motivos para impaciência. É por isso que manifestações efetivas e criações deliberadas parecem iludir tantas pessoas. Eles não entendem que as próprias leis universais que eles estão dominando, estão trabalhando a favor e contra eles, ao mesmo tempo. Tudo o que você precisa fazer é retirar a parte que não funciona, através de seu trabalho interior. Eu posso prometer e garantir a você, e isso vem da minha própria experiência pessoal, que se você for capaz de pensar sobre uma intenção, sobre o que você quer, de forma muito pura, sem nenhuma das preocupações usuais ou pensamentos negativos, a coisa que você quer virá muito, muito rápido. A manifestação disso parecerá quase instantânea para você e irá chocá-lo. Mas, você não pode enganar o universo para isso. Você não pode fingir que não está preocupado porque o universo capta todos os seus sentimentos e pensamentos. Você deve estar genuinamente despreocupado, indiferente, e não dar a mínima para saber se e como sua manifestação virá, e então ela virá. Neville Goddard não pode estar mais perto da verdade quando disse: sentir é o segredo.
Mas há muito mais que salta aos olhos quando ele disse essa afirmação. Neville era obviamente alguém que conhecia essas leis antigas e irrefutáveis do universo. O que eu faria, se fosse você, seria provar isso para mim mesmo usando algo aparentemente pequeno. Uso a palavra aparentemente, porque tudo é uma questão de percepção, e coisas grandes ou pequenas são simplesmente uma questão de percepção relativa. Algo pode ser grande para você, mas pequeno para outra pessoa que mora na mesma rua. Portanto, tudo é relativo, e o tamanho absolutamente não desempenha um papel no processo de manifestação. Mas para os propósitos deste experimento mental, escolha algo pequeno para empilhar o baralho do seu lado. Escolha algo pequeno e defina uma intenção contra a qual você sabe que terá muito poucas contra-intenções. Escolha um assunto com o qual você se sinta muito confortável, onde não haja pensamentos negativos ou preocupantes. Então siga os passos deste livro e veja quão natural, ou mesmo magicamente, essa coisa se manifesta para você, sem nenhum esforço aparente de sua parte. Essa é a verdadeira arte da manifestação. E depois de ter feito o processo uma vez, e provado a si mesmo que funciona, então você pode fazê-lo repetidamente. Com o tempo, se você estiver se sentindo um pouco mais aventureiro, poderá passar para assuntos com os quais não se sente tão à vontade, sobre os quais talvez tenha alguma resistência. Para muitas pessoas, isso tende a ser dinheiro ou finanças. Escolha algo pequeno e defina uma pequena intenção dentro desse assunto, e em seguida, siga a mesma série de etapas. Faça o seu melhor para manter os pensamentos negativos ou contrários ao mínimo, e observe se isso funciona. Como você escolheu algo pequeno, há uma grande chance de funcionar, e você realmente dominará a arte criativa da manifestação. Na verdade, mesmo sem embarcar no experimento que descrevi nos 2 parágrafos anteriores, você pode provar isso a si mesmo em sua vida agora. Escolha algo que sempre foi fácil para você, no qual você sempre foi bom. E então observe como, quando você quer aquilo, sejam boas notas, bons resultados em uma determinada área de sua vida, ou certos itens relacionados a esse assunto, que você sempre instintivamente sabe como alcançá-lo. É como se você fosse guiado a cada passo ao longo do caminho em direção ao seu objetivo. Esse é o universo guiando você, e é você executando os movimentos de ser um criador deliberado e consciente. Agora você pode dizer, mas isso vem facilmente para mim. Mas não seja tão rápido em descartá-lo ainda. Sente-se e observe por um momento porque é fácil para você. Então eu pergunto, o que há de tão diferente neste tópico em questão, que seja diferente de outro tópico com o qual você está lutando? Deixe-me dar um exemplo pessoal. Sempre tive grande sucesso manifestando bons resultados acadêmicos. Isso veio com muita facilidade para mim, então você pode dizer que é uma área da minha vida onde eu não tenho muitas contra-intenções e pensamentos negativos. Para você, talvez seja outra área. Pode ser boa saúde, bom desempenho atlético, boa abundância financeira, bons relacionamentos. Pode ser em várias dessas áreas ou mesmo em todas elas, nesse caso você é um excelente criador consciente. É claro que o objetivo final de ler este livro e praticar os princípios contidos nele, é ajudá-lo a se tornar um criador consciente em todas as áreas de sua vida. Voltando ao meu exemplo, sempre tive muito sucesso manifestando bons resultados acadêmicos, mas não tive tanto sucesso sendo bom em esportes. Você pode fazer este exercício comigo enquanto estiver lendo. Escolha 2 áreas de sua vida, uma na qual você é bom em manifestar resultados, e a outra na qual você não é tão bom, ainda aprendendo, para manifestar resultados. Por exemplo, algumas pessoas são boas em criar boa saúde, mas não tão boas na criação de dinheiro. O inverso é verdadeiro para outras pessoas, o que me fascina muito porque realmente prova que essas leis funcionam, é apenas como você as aplica. Pense na área de sua vida que funciona para você,
onde os resultados vêm com bastante facilidade. Pense sobre suas atitudes nessa área e suas crenças nessa área. Como você sabe instintivamente o que fazer? Qual é a sensação quando você quer alcançar algo nessa área? Sei que quando penso em alcançar bons resultados acadêmicos, nunca me preocupo com isso. No fundo, tenho uma crença forte e persistente de que posso fazer isso. Há quase uma sensação de confiança relaxada sobre a coisa toda. Eu nunca duvidei de minhas habilidades nesta área. Agora, quando penso em dominar um novo esporte, por exemplo, o tênis, sinto instantaneamente, na minha consciência interior, uma mudança desses sentimentos. Eu mudo de ser calmo, relaxado e confiante, para duvidar de minhas próprias habilidades. Eu começo a me preocupar em fazer as coisas direito, eu começo a me perguntar se eu posso fazer isso. Interessante, não é? Como duas áreas diferentes de nossas vidas podem evocar sentimentos tão diferentes, e como diz Neville, sentir é o segredo. Agora, aqui está um segredo ainda maior: você nem precisa mudar nada do lado de fora. Você só precisa mudar as coisas por dentro, e ver a realidade física correspondente mudar por fora. Posso simplesmente mudar os sentimentos que tenho sobre o tênis, para um sentimento de facilidade e alegria, para banir as preocupações que tenho com isso, e não me preocupar se estou fazendo as coisas certas. Claro, será preciso alguma prática mental no início, e pode até parecer estranho no começo. Mas entenda que qualquer estranheza que você sinta sobre esse processo, é porque você tem pensado os mesmos pensamentos sobre uma determinada área de assunto por muito tempo. Portanto, a mudança repentina de pensamentos produzirá sentimentos novos e desconhecidos. É como usar a mão direita para escrever o tempo todo, e de repente, mudar para a mão esquerda. Parece totalmente diferente. Mas não é nada ruim. Em vez disso, se você insistir, se você se impor, e se facilitar em seus novos sentimentos sobre um determinado assunto, observe que estamos fazendo tudo isso em nossa mente, então as coisas começarão a mudar para você do lado de fora. Para começar, escolha uma área de assunto sobre a qual você não tenha muita resistência, e com o tempo, poderá mudar cada vez mais áreas de sua vida. Recentemente comecei a jogar golfe depois de um longo período de calmaria. Resolvi colocar esses princípios em prática. Em vez de me preocupar se estava acertando a bola, ou se estava fazendo as coisas certas, ou se tudo sairia do jeito que eu queria, perguntei a mim mesmo: como me sentiria se isso fosse algo em que estivesse confiante? Eu então transpus os sentimentos de uma área da minha vida em que eu estava confiante para o meu jogo de golfe, e instantaneamente minhas tacadas de golfe se endireitaram. As bolas começaram a voar cada vez mais alto. Eu me diverti muito mais jogando, e fiquei com menos bolhas nos dedos. Foi como se eu adicionasse anos de trabalho duro e prática ao meu jogo. Tudo o que fiz foi ter uma mudança interior nos sentimentos sobre o assunto. Você está sempre criando e manifestando algo, mesmo quando não está percebendo. Você pode pensar que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo. Você pode pensar que não está criando nada, mas nesse exato momento você está realmente criando algo. Então, por que não criar algo que te faça feliz e te agrade? Por que desperdiçar a quantidade limitada de energia que você tem ao seu alcance? Os antigos mestres espirituais nos disseram, repetidas vezes, que a quantidade de energia que temos acesso é ilimitada. Não há limite para a quantidade de energia que podemos invocar e aproveitar com nossos pensamentos, e posso citar todos os grandes mestres espirituais que têm algum tipo de analogia sobre quanta equivalência energética nossos pensamentos carregam. A quantidade de energia que nossos desejos e pensamentos concentrados carregam é suficiente para enviar um foguete à Lua. Vou repetir de novo. A quantidade de energia que nossos desejos e pensamentos concentrados carregam é suficiente para enviar um foguete à Lua.
Temos virtualmente uma quantidade limitada de energia ao nosso alcance. Mas para que a maioria das pessoas use essa energia? Elas desperdiçam. Elas o desperdiçam com preocupações e dúvidas, e falta de confiança. Elas o desperdiçam em desespero e impaciência. Afinal, é preciso energia para sentir todos esses sentimentos. Mais precisamente, você sente esses sentimentos porque está percebendo, traduzindo a energia. Claro, toda essa criação não é desperdiçada, lembre-se, o universo não discrimina entre o bem e o mal, o que significa que mais situações negativas de preocupações, dúvidas e impaciência são criadas para você, repetidamente. Por que não apertar o interruptor e dar a volta por cima hoje? Por que não usar a energia ilimitada que está disponível para você, e que flui através de você, para criar alegria e abundância em todas as formas? Tudo é possível e só depende de você. Ninguém pode escolher por você, e essa é a doçura de ter a liberdade suprema como Criador. Capítulo 9, Segredo 9. Silencie o raciocínio, silencie a mente racional. Todas as religiões e ensinamentos espirituais ao longo dos tempos falam sobre o conceito de fé. Qual é então o conceito de fé? Parece ser um conceito tão abstrato que está perdido para nós, pessoas modernas, hoje, e ainda assim é uma parte absolutamente crucial e integral do processo de manifestação. Muitas vezes, você ouvirá um professor espiritual dizer: você terá que ter fé no processo. O que isso realmente significa? Lembre-se de que anteriormente falei sobre ver a realidade não manifestada como indistinguível da realidade física, mesmo que você ainda não possa experimentar o resultado com seus 5 sentidos. Isso é ter e manter a fé. A fé é simplesmente ver e acreditar em algo que ainda não está na forma física, e você mantém a fé vendo e acreditando tão fortemente, não há diferença entre a coisa estar na forma física, ou estar na forma não física, na forma espiritual. Eu disse repetidas vezes ao longo deste livro que, quando você alcança esse estágio, tudo o que você deseja acontece para você muito rapidamente. E se você não atingir esse estado interior, pode muito bem demorar um pouco mais. O que impede a maioria das pessoas de manter a fé? Por um lado, eles não podem parar a tagarelice mental que sua mente consciente, raciocinadora e racionalizadora faz. Como um dos meus amigos disse, eu entendo a lei da atração e o processo de criação intelectualmente, mas não consigo ter fé e confiança no processo. O que esse amigo estava realmente dizendo é que, embora ele entenda como tudo funciona, ele não tem fé suficiente no processo. Ele não tem fé suficiente de que o universo lhe trará o que ele quer, e portanto, muitas vezes ele precisa descobrir que ação tomar para trazê-lo a ele. Se você deseja acelerar suas manifestações, ou aumentar muito sua eficácia de criação consciente, então isso é útil para você. Silencie a mente consciente e racional. Pare de questionar, intelectualizar, debater e imaginar como algo vai acontecer, ou o que acontecerá a seguir. Pare de ditar que as coisas vão acontecer de uma determinada maneira, ou em um determinado período de tempo. Em outras palavras, você para de raciocinar com o divino porque esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é simplesmente decidir o que você quer criar e deixá-lo ir. Para a maioria das pessoas, isso é quase impossível de colocar em ação. A boa notícia é que, se você tem meditado ou praticado qualquer forma de prática espiritual ao longo dos anos, isso pode ser fácil para você. Você já saberá como chegar a um lugar de paz interior, ou como reduzir a incessante tagarelice mental em torno de suas intenções. Isso é simplesmente conhecido como confiar no universo, deixar ir, e deixar Deus. Para a maioria de nós que está acostumada ao modo ocidental de educação e questionamento, deixar de lado a necessidade de questionar, parece tão fundamentalmente diferente da maneira como fomos ensinados a operar neste mundo, mas ainda assim é possível. E como percebi,
pode vir sem os anos de prática espiritual. Descobri que os alunos muitas vezes tropeçam, ou ficam presos no ponto de deixar ir. Embora eu possa explicar intuitivamente todas as outras etapas do processo criativo, como fiz nos capítulos anteriores deste livro, o ato de deixar ir é muito mais difícil de colocar em palavras. Pode ocupar muitas palavras, ou muito poucas palavras. É algo de natureza experiencial, e até que você tenha aprendido a realmente deixar ir, e deixar Deus, essas 5 palavras parecerão apenas um mantra para você. Já vi pessoas por aí repetindo essa frase, quando era óbvio que não estavam deixando ir, e deixando Deus. Então eu sabia que precisava de outra maneira de ensinar o conceito de deixar ir. Vamos primeiro começar com o método de ensinar como deixar ir, com o mínimo de palavras possível. Posso resumir todo o método em 4 palavras, você apenas faz isso. É simples assim. Você apenas faz isso. Você apenas decide fazê-lo e faz. Mas para a maioria das pessoas, nossos egos e mentes intelectuais e racionais são tão persistentes, que não podemos e não vamos deixar por isso mesmo. Apenas temos que ter respostas sobre como algo funcionará, ou apenas temos que garantir que tenhamos uma rede de segurança. Então, obviamente, esse primeiro método de instrução não funcionará para muitas pessoas. O segundo método leva muitas palavras, e o guiará de forma lógica e persuasiva, porque é melhor deixar ir. Vou pular esse método, e em vez disso, explicar um terceiro método, que tenho usado de maneira muito eficaz para mim, e para muitos outros. Não me entenda mal aqui, não é errado questionar nada. O próprio Buda pediu a seus discípulos que questionassem tudo. Pois é através do processo de questionamento que você chega à verdade. No entanto, o Buda, ou qualquer outro mestre espiritual para esse assunto, nunca questionou se algo iria funcionar para eles. Eles apenas fizeram isso. Eles nunca questionaram a veracidade ou validade dessas leis espirituais e universais. Eles apenas os usaram. Confiavam neles implícita e totalmente. Correspondentemente, funcionou para eles. Este terceiro método que descobri ser altamente eficaz para deixar ir, é simplesmente envolver ou distrair a mente consciente. Na verdade, é tão eficaz que você pode pular anos de prática espiritual e apenas fazer isso diretamente, como descobri. Aqui está a essência do método. O que você faz é que, em vez de tentar silenciar sua mente curiosa e irracional, o que é quase impossível, você a envolve e a ocupa com outra coisa. Você a deixa fazer outra coisa, e tem algum tipo de gancho para se enrolar e se ocupar de tal forma, que não interfira no processo de manifestação. O que isso significa é que você aumentará sua eficácia como criador consciente, porque então sua mente racional e questionadora não o enganará a cada passo ao longo do caminho. A maneira como faço isso é com a ajuda de cartões de manifestação. Desenvolvi os cartões de manifestação originalmente como uma ferramenta, e como um auxílio de manifestação, para mim, depois de estudar e questionar como funcionava o processo de manifestação. Não estou dizendo que suas faculdades de raciocínio são inúteis ou desnecessárias. De fato, sem minhas faculdades de raciocínio, eu não teria sido capaz de criar essa ferramenta para me ajudar ainda mais em minhas aventuras de manifestação. O propósito destes cartões de manifestação é engajar a mente racional consciente, de modo que ela tenha alguma outra coisa para fazer enquanto você está declarando sua intenção, e não irá se sabotar com crenças negativas ou limitantes. Lembre-se de que a mente consciente apenas conhece suas limitações, com base em suas experiências passadas. Então, se você nunca criou $50.000 em sua vida antes, e agora quer definir uma intenção de criá-lo, sua mente consciente simplesmente apresenta a sugestão: bem, você nunca criou essa quantia antes, então como você vai fazer isso? Vamos começar a pensar em maneiras racionais onde isso pode acontecer, e antes que você perceba,
começa a aparecer maneiras de como isso pode acontecer. Se você analisar todas as soluções possíveis sugeridas por sua mente consciente, descobrirá que todas elas são baseadas em uma coisa: o que você sabe atualmente, seu conhecimento existente, e até certo ponto, o que você acredita ser possível atualmente. Para a maioria das pessoas, serão coisas como ganhar na loteria ou receber uma herança. Estas são as convenções a que todos fomos expostos. Mas sua mente inconsciente sabe melhor. Seu eu superior sabe melhor. Essa parte de você que está conectada com o universo e com a divindade sabe melhor. Ela sabe que existem maneiras ilimitadas de algo entrar em sua vida, e que tudo é possível, mas sua mente consciente não sabe disso. Assim, ouvir suas faculdades de raciocínio conscientes, na verdade, limita você aqui. Na verdade, você está limitando o escopo dos resultados prováveis, se acredita nos processos de raciocínio realizados por sua mente consciente. Você tira a mente consciente e raciocinadora do cenário, dando-lhe algo para fazer, e ajudando-a a dar sentido a todo o processo de manifestação. A mente consciente e racional deriva do ego, e o ego acredita que deve protegê-lo do perigo. A mente racional, o ego, acredita que se você parar de pensar, deixará de existir. É por isso que tantos de nós temos um fluxo interminável de pensamentos fluindo em nossas cabeças, o dia todo, todos os dias. Para a maioria das pessoas, eles se identificaram tanto com seus pensamentos, que pensam que são seus pensamentos. Eles se veem como inseparáveis desses pensamentos, e esses pensamentos como quem eles são. Se você pedir a eles para parar completamente de pensar por um minuto, seus egos ficarão muito aterrorizados porque eles acham que vão morrer. Este incidente aconteceu comigo anos atrás, quando eu estava meditando, e de repente fui tomado por um medo imenso e profundo. Fui vítima da crença errônea de que deixaria de existir e de funcionar como ser humano no momento em que parasse o pensamento consciente. Parece divertido para mim agora, mas o medo parecia muito real para mim naquela época. Claro, tudo isso é falso, é apenas uma das maneiras do ego nos fazer concordar com suas racionalizações. As racionalizações do ego nada mais são do que histórias, e como mencionei na introdução, quando você acredita em uma história, está simplesmente acreditando em uma versão da realidade, e reunindo todas as possibilidades nessa única realidade. No próximo e no último capítulo, falarei sobre o processo dos cartões de manifestações, e como você pode usá-lo para manifestações mais eficazes. Capítulo 10, Segredo 10, Cartões de manifestações. Os cartões de manifestações são uma ferramenta para ajudá-lo com suas manifestações. Eles não são uma ferramenta mística, divinatória ou sobrenatural de qualquer tipo. Não há poder nos cartões em si, e o poder surge da maneira como você os usa. Porque quando você usa esses cartões como sugerido e joga junto com eles, você invoca certos princípios universais importantes que o ajudarão em suas manifestações. Lembre-se, não há regras fixas. Não há uma sequência fixa para a manifestação. Faça e use o que funciona para você. Se isso funciona para você e faz você se sentir bem, faça isso. Caso contrário, use outra ferramenta ou invente sua própria ferramenta. Com o tempo, você descobrirá que não precisa de nenhuma dessas ferramentas ou auxílios, assim como não precisa de sua própria intenção e imaginação. Essas ferramentas estão sempre aqui para ajudar. Eu criei meus próprios cartões de manifestações pegando um índice em branco normal, ou um cartão de visita. Em um lado do cartão, escrevo as seguintes palavras: Eu pretendo. E completo a frase com o que quero criar. Pode ser um objeto físico, uma experiência, um estado de espírito, ou qualquer objeto, tangível ou intangível. Não há limites aqui, e isso pode realmente ser qualquer coisa.
A única ressalva é que eu me concentro apenas em um item por cartão. Eu declaro apenas uma intenção por cartão. Não escrevo algo como: eu pretendo uma nova casa e um novo emprego. Para isso, uso 2 cartões, um para a casa e outro para o emprego. Não há problema em escrever os detalhes da mesma casa e do mesmo trabalho no cartão. Por exemplo, pretendo um relógio Rolex com pulseira de ouro. Não há problema em ser específico sobre nossas intenções e incluir o máximo de detalhes possível no cartão sem prejudicar a clareza. Em seguida, escrevo a seguinte frase: eu pretendo isso ou algo melhor, para o bem maior de todos os envolvidos. O universo sempre nos dá o que pretendemos ou algo melhor, mas isso é uma espécie de apólice de seguro para a mente racional. Isso deixa a mente racional à vontade, e também ilustra um importante princípio universal. Muitas vezes, não sabemos se algo que pedimos com tanto fervor é realmente o mais elevado e melhor para nós. Podemos pensar que é o mais elevado e melhor de nossos pontos de vista limitados, mas se realmente conseguíssemos olhar para todo o esquema das coisas, da perspectiva do universo, podemos perceber que pode não ser uma boa ideia final. Portanto, sempre há limitações para nossa perspectiva física. Eu não posso nem começar a contar o número de histórias em que as pessoas pediram e insistiram no que realmente queriam, apenas para descobrir depois que o universo tinha planos muito melhores e maiores reservados para elas. Portanto, o acréscimo desta frase é para sinalizar sua intenção de estar aberto a qualquer coisa que seja melhor, que esteja de acordo com o mais elevado e melhor para você. E depois disso, acrescento as seguintes 3 palavras: e assim é. Estas são 3 palavras muito poderosas. Vamos dar uma olhada no que fizemos aqui. Você declarou sua intenção de forma muito clara e sucinta. Lembre-se de que o universo sempre percebe suas intenções e age de acordo com elas. Você então sinaliza que está sempre aberto a algo melhor, e sinaliza seu desejo de que algo aconteça para o bem maior de todos os envolvidos. Porque se você vai conseguir algo, você quer ter certeza de que isso beneficia todos ao seu redor. Finalmente, você termina dizendo, e assim é, o que realmente significa que está feito. Seu trabalho está feito, é final e completo. Enquanto você escreve essas palavras, não há mais nada que você precise fazer. Você realmente deixa ir, e deixa o universo voar com o seu desejo. A primeira vez que usei estes cartões de manifestação, tive 2 intenções concretizadas logo no primeiro dia. Coisas que eu achava difíceis e que iam levar algum tempo, mas na verdade elas se manifestaram sem esforço, e tudo o que eu fiz foi acompanhá-las. Depois de escrever estes cartões de manifestação, realmente não há mais nada que você precise fazer. O ato de escrever suas intenções nestes cartões envolve a necessidade do raciocínio, da mente racional de fazer algo. Se você quiser, pode levar o cartão na carteira e retirá-lo de vez em quando para dar uma olhada. Cada vez que você olhar para ele, sinta os sentimentos da manifestação já ocorrendo, e lembre-se de que não há diferença entre algo que é manifesto, na realidade física, e algo que ainda não é manifesto, na realidade espiritual. Tudo está constantemente se movendo através da forma, na forma, e fora da forma. Ou você pode simplesmente manter o cartão no bolso, e enfiar a mão dentro do bolso para tocá-lo e senti-lo de vez em quando. Ninguém mais precisa saber o que você está fazendo, e isso evoca sentimentos positivos e poderosos que o universo capta. Eu pessoalmente coloco meus cartões de manifestação em uma caixa bonita depois de escrevê-los, sabendo que enviei um sinal claro e forte ao universo, e não há nada que eu tenha que fazer. Eu também escrevo um cartão de manifestação universal, afirmando que tudo que eu colocar na caixa de manifestação se materializará para mim. Desta forma, estou fazendo múltiplas camadas de manifestações, e sei que estou livre para mudar de ideia a qualquer momento. Se eu mudar de ideia sobre algo,
simplesmente removo a carta correspondente da caixa de manifestação e a substituo por outra coisa. Mais uma vez, todos esses rituais têm apenas o propósito de envolver a mente consciente e raciocinadora, e satisfazer a necessidade de fazer algo de nossa parte. Quando em essência, uma intenção clara e pura é tudo o que é necessário. Mas eu me divirto tanto fazendo todo o processo, que vou ordenhar o máximo possível. Se isso é bom para você, continue fazendo isso. Caso contrário, pare. No último capítulo deste livro, falarei sobre o papel da ação na manifestação e no processo criativo. Capítulo 11, Segredo 11, o papel sagrado da ação. Críticos da lei da atração, ou da manifestação e processo criativo, frequentemente levantam esta questão. Isso significa que se eu seguir os passos explicados anteriormente, nenhuma ação é necessária de minha parte? Esse ponto de não necessidade de ação é frequentemente usado para questionar a validade e a solidez das etapas pelas quais passamos anteriormente. Isso sempre me diverte muito, porque há muita ação envolvida, mesmo em pensamento. Você saberia agora a quantidade de trabalho interior que precisa fazer para alcançar um estado de alinhamento. Com isso, queremos dizer um estado em que suas intenções são puras, e você se sente totalmente à vontade com seus desejos e manifestações. Este também é um estado em que você sente uma sensação de calma relaxada e expectativa positiva, sabendo no fundo que o que você quer chegará a você na hora certa, e não é seu trabalho se preocupar com como ou quando. Confie em mim, há uma grande quantidade de ação e trabalho interior necessários para alcançar este estágio de desapego. Como também mencionei repetidamente, quando você finalmente atingir esse estado interior de estar em paz com tudo, as coisas que você deseja, no plano externo, físico, se materializarão muito rapidamente. Acho que os críticos estão se referindo à ação externa, à ação física. Eles estão falando sobre a ação visível que precisaríamos tomar no mundo exterior, sem perceber que a maior parte do trabalho com manifestação é de fato feito internamente. O trabalho interno é tudo o que você precisa fazer, e qualquer trabalho externo você será levado a fazer. Deixe-me colocar isso de forma diferente: o trabalho interno é obrigatório, e o trabalho externo é opcional. Você só faz o trabalho externo e toma todas as ações externas e físicas quando inspirado e levado a fazê-lo. Eu chamo isso de seguir o caminho de menor resistência. Quando declaro minha intenção claramente e a deixo ir, permaneço aberto a todas as possibilidades. Tenho cuidado de não deixar que meus pensamentos conscientes interfiram com essa intenção, por isso estou atento para não me adiantar de forma alguma. Eu sei que o universo sabe o que é melhor para mim, e deixo o universo decidir por mim. Isso é realmente o que significa deixar ir. Eu deixo o universo me guiar e liderar, sobre como essa intenção pode se materializar em minha vida. Por exemplo, quando declaro a intenção de algo novo em minha vida, uma de minhas primeiras reações pode ser comprá-lo imediatamente. Se isso parece certo para mim, se é o caminho de menor resistência para mim, então eu saio e compro. Portanto, a ação física envolvida aqui é uma ação inspirada, que envolve eu sair e comprar o item. Mas muitas vezes, o ato de comprar o item diretamente não me parece certo. Posso então esperar para ver que outro sinal o universo dá. Outras vezes, um item pode ser dado a mim, como no caso daquele carregador de celular. Em outros casos, fui levado ou gentilmente empurrado para um determinado lugar, a biblioteca, onde meus olhos caíram no livro certo no momento certo, dando-me acesso a um livro raro de uma pequena editora independente, que teria sido difícil comprar. Assim, o universo sempre conhece o caminho mais fácil e mais curto para seus desejos. Seu trabalho é ouvir seus toques e sinais gentis. Houve outra vez em que eu estava em uma loja de roupas para comprar uma calça, e recebi uma vontade clara de caminhar até uma determinada prateleira de calças.
Como eu já tinha estado naquela loja antes, eu sabia que aquelas calças, naquela prateleira, eram algumas das calças mais caras da loja, custando centenas de dólares cada. Isso era algo que eu normalmente não gastaria em calças. Mas foi um empurrão claro dado pelo universo, e eu me aproximei de qualquer maneira. Imagine minha surpresa quando vi que o cabideiro de calças tinha sido marcado, e custava apenas 50 dólares cada. Saí da loja naquele dia com uma calça nova, como eu queria, e uma nova e maravilhosa história de sucesso para este livro. Gosto muito desta história das calças porque contém todos os elementos necessários para ensinar a arte da manifestação. Primeiro, em algum lugar ao longo do caminho, quando vi essas calças pela primeira vez em uma visita anterior, inconscientemente, criei a intenção de possuir um par delas. Lembre-se, o universo sempre capta seus sentimentos e intenções, quer você os esteja enviando conscientemente ou não. Mesmo que você não tenha expressado formalmente suas intenções, ou passado pelo ritual de escrever essa intenção específica no papel, o universo ainda a percebe. Mas não discrimina entre bons pensamentos ou maus pensamentos. Em seguida, desde que abandonei a intenção e o desejo tão completamente, o universo teve muito tempo para fazer sua mágica. Quando eu estava de volta à loja, o universo me mandou um empurrãozinho para conferir essas calças, porque naquele momento, teria sido a maneira mais expedita, eficaz e harmoniosa de ter essas calças em minhas mãos, ou melhor, em mim. Quando você começa a pensar sobre os elementos, a quantidade de ação física que deve ser tomada para orquestrar algo assim, você realmente começa a apreciar que as coisas acontecem em uma escala que nunca podemos gerenciar sozinhos, pelo menos fisicamente. Nenhuma quantidade de ação física teria me permitido ditar que aquelas calças estivessem à venda, e então eu entrar na loja na janela de tempo certa quando as calças estavam com desconto para comprá-las. É incompreensível, para simplificar. Tudo isso oferece um vislumbre dos poderes magníficos do universo, e o que acontece quando escolhemos acompanhá-lo. À medida que viajo ao longo da minha jornada de manifestação, gosto de aprender e compartilhar o que aprendi com os outros. Nada me encanta mais do que ter outra pessoa confirmando o que aprendi, e ainda acontecem coisas diariamente que me surpreendem. Apenas 2 meses atrás, um título de livro de repente brilhou em minha mente. Eu não sabia se era um título de livro real, mas recebi o título do livro junto com um empurrão interno muito claro para ler o livro. Pesquisei o título na internet e descobri, para minha meia surpresa, que o livro existia. Encomendei e li o livro, e ele resolveu um problema de longa data que eu tinha na minha vida. Se eu tivesse encontrado o livro em uma livraria, eu o teria deixado de lado porque o título não parecia relevante para o problema que eu estava enfrentando. Não me ocorreu que o livro seria a solução para meus problemas, pois o título sugeria algo diferente. E, no entanto, o universo sabia melhor. Temos que concluir que há sempre uma força maior nos guiando e nos conduzindo para o nosso bem maior. A intuição desempenha um grande papel, e as pessoas intuitivas geralmente têm um sentimento claro, ou uma compreensão inata sobre o que fazer a seguir. Embora a ação seja importante, o que é ainda mais importante é saber qual ação tomar no momento certo. Indivíduos intuitivos, aqueles que estão em sintonia com seus sentimentos, geralmente são grandes manifestantes, porque podem traduzir suas percepções e sentimentos internos com precisão em ações direcionadas para o exterior. Eles também confiam em seus próprios sentimentos e não se questionam. Eu costumava acreditar que a intuição era algo com que nascemos, e que nada poderia ser feito para mudar o quão intuitivos somos. Enquanto eu ajustava meu próprio processo de manifestação, notei uma ligação entre intuição e manifestação efetiva. Fiquei ainda mais surpreso e encantado ao descobrir que a intuição pode ser melhorada através do uso de batidas binaurais e tecnologia de ondas cerebrais. Eu havia tentado batidas binaurais e tecnologia de ondas cerebrais cerca de uma década atrás,
com uma empresa famosa do setor. Cada CD conteria uma certa frequência portadora, que seria progressivamente reduzida à medida que você comprasse e ouvisse o próximo nível. A ideia era que você gradualmente arrastasse seu cérebro para certas frequências, que estavam associadas a experiências espirituais particulares. Abandonei a prática depois de um tempo, pois o sistema era caro, custou milhares de dólares pelo programa completo, e exigia muito compromisso, cerca de 1 hora ou mais por dia, se bem me lembro. Recentemente, ouvi falar de outra empresa que havia pegado tecnologia semelhante, e a reduzido a uma sessão de audição de 20 minutos, com o objetivo específico de aumentar a autoconsciência e a intuição. A ideia básica fez sentido e ressoou em mim, então eu fui para o programa. A ideia é que certos indivíduos são intuitivos porque seus cérebros funcionam e se iluminam de uma maneira particular. Portanto, ao ouvir as faixas de áudio especialmente produzidas, que contêm o som suave de ondas, ou chuva com frequências portadoras específicas incorporadas atrás delas, nossos cérebros podem ser iluminados da mesma maneira, e portanto, os mesmos estados intuitivos podem ser induzidos. Eu tentei por cerca de apenas um mês antes de receber o título daquele livro, algo que nunca me ocorreu na última década de prática espiritual. Embora eu não possa dizer com certeza se a experiência aconteceu como resultado de eu ouvir o CD, tenho um profundo conhecimento interior de que certamente ajudou, de alguma forma. Se você estiver interessado em ouvir sons binaurais e sentir ressoar em você, então faça. Eu não produzo este tipo de conteúdo, embora eu desejasse tê-lo inventado. Estou colocando minha reputação em risco e fazendo uma recomendação não solicitada aqui, porque eu pessoalmente paguei pela minha, uso diariamente, ainda uso, e adoro. Eu o uso como uma ferramenta de auxílio. Acredito que este produto, quando usado em conjunto com as técnicas de manifestação descritas neste livro, tem o potencial de criar resultados surpreendentes em sua vida. Se isso parece certo para você neste momento de sua vida, eu o encorajo a tentar também com a mente aberta. Vamos resumir o que temos falado neste capítulo. Existe ação física envolvida no processo de manifestação. Mas não parecerá uma tarefa árdua ou penosa. Vai parecer natural e fácil para você, e você se sentirá levado a fazê-lo. Se a qualquer momento a ação física parecer forte ou artificial para você, ou se parecer que você está fazendo um sacrifício para fazer algo, pare. Porque você está se esforçando demais. Quando parece que nada está acontecendo, lembre-se, é quando tudo está acontecendo. É por isso que a ação física é sagrada. Você a faz apenas quando necessário, apenas quando orientado a fazê-lo. Você a toma apenas quando sente um impulso muito claro e positivo de agir, e até então, não faz nada e trabalha em seu eu interior. Se você entender como a ação se encaixa em toda a equação, você terá dominado o processo criativo. E assim é. Bônus final: resumo dos princípios de manifestação. Por que esses princípios são chamados de segredos? Eles são segredos não porque são deliberadamente banidos, proibidos ou escondidos da vista do público. Ninguém está impedindo você de aprender ou aplicar esses segredos em sua própria vida. Eles são segredos porque a maioria de nós, por meio do condicionamento social e da crença na falta, nos condicionamos a ignorá-los, mesmo que tenham estado à vista o tempo todo. Eles são tão óbvios que se tornaram obscuros. Eles são tão simples que nós os tomamos como garantidos o tempo todo, preferindo sofrer e criar coisas da maneira mais difícil por meio de pura ação física. Lembre-se, uma vez que você aprenda quais são esses segredos, você sempre terá um sorriso conhecedor ao pensar em suas manifestações, sejam manifestadas ou ainda não manifestadas, porque você simplesmente sabe que doces segredos o universo conhece. Então, aqui está uma lista do resumo para você relembrar. Não há passos fixos ou sequência para manifestação. O que funciona,
é o que funciona para você. Sinta-se à vontade para brincar até encontrar o que funciona e cria resultados para você. Tentar copiar a receita de outra pessoa geralmente não leva a nenhum resultado. Tudo começa com uma intenção clara. Você não precisa declarar sua intenção em palavras. Sua intenção pode estar em pensamentos, imagens, ações ou até sentimentos. O universo capta e age em todas as suas intenções, boas ou más, morais ou imorais. Não julga, nem discrimina. Ele age em todas as intenções igualmente. Se sua intenção for pura, ela se manifestará muito rápido para você. Por puro queremos dizer sem máculas negativas, sem contra-intenções ou preocupações. Se a sua intenção é impura, ou se você se preocupa com a forma como algo virá a você, ou questiona sua capacidade de tê-lo, você está adicionando tudo isso ao saco misto de manifestação. O universo então entregará a você aquela bolsa mista, que muitas vezes não é nada, pois suas intenções se cancelam. Se sua intenção é pura e você está em paz consigo mesmo, então suas manifestações virão muito, muito rápido. Se sua intenção é pura e você não vê diferença entre o que está no reino físico e o que está no reino espiritual, então suas manifestações também acontecerão muito, muito rápido. Nosso raciocínio, nossa mente racional, sempre tenta intervir questionando se algo é possível. Ele o faz por meio de dúvidas e preocupações. Precisamos silenciar a mente consciente para manifestações efetivas. Se silenciar a mente consciente é impossível para você, então você precisa engajar a mente consciente como uma criança pequena. Dê-lhe uma tarefa para trabalhar ou algo para se envolver enquanto o universo realiza sua manifestação. Se isso significa inventar um jogo para jogar, como o uso de cartas de manifestação, faça-o. Não sabemos o que é mais elevado e melhor para nós de nossas perspectivas físicas. Às vezes, certas coisas que desejamos tanto não se realizam para nós, porque não são as mais elevadas e melhores para nós. Podemos nos manter abertos às possibilidades acrescentando as palavras, eu pretendo isso ou algo melhor, para o bem maior de todos os envolvidos, para que o universo possa nos entregar algo ainda melhor. Algo que não podemos conjurar nem em nossos sonhos mais loucos. Confie em mim, o universo sabe exatamente como. Não é seu trabalho descobrir como, ou quando algo vai acontecer com você. Esse é o trabalho do universo. É seu trabalho decidir claramente o que você quer e depois deixá-lo ir. Também é seu trabalho agir por impulsos e cutucadas quando eles vierem. É claro que, mesmo que você opte por não agir ou adivinhá-los, eles continuarão vindo até você, de maneiras diferentes, até que finalmente sua atenção seja capturada. Você não pode cometer erros no processo de criação ou manifestação, porque tudo que você criou conscientemente ou não, você pode desfazer a qualquer momento. Você tem total livre-arbítrio, dentro dos acordos e limites de nossa realidade espaço-tempo. Você nunca pode pedir algo que irá prejudicá-lo, porque você nunca pode ser prejudicado. Tudo está sempre bem. Você já é um especialista e adepto de tudo isso. Quer você perceba conscientemente ou não, você está constantemente moldando e modelando a energia, movendo-a através da forma, entrando e saindo da forma. Você deve se divertir o máximo possível e não dar a mínima para o que as outras pessoas pensam de você, e o que você quer criar, porque elas também são livres para criar dentro de seus próprios mundos. E assim é. E terminamos mais um livro maravilhoso. Agradecemos imensamente por você ter estado aqui conosco. Nosso muito obrigado e até nosso próximo vídeo.